Olá, olá, olá! Eu sou o Serginho Henrique e esta é a terceira temporada do Pastiche, num dia para conversarmos sobre o caminho do sertão. Pois bem, agora nas férias de julho, eu fiz uma viagem para o sertão de Minas Gerais. Ou melhor, eu fui em busca do sertão rosiano, algo que muito me interessa já há algum tempo. O que eu não esperava é que essa viagem pudesse ser tão transformadora e pudesse mudar tantas coisas na minha cabeça. Vamos por partes. O sertão é uma região um pouco complicada de entender no Brasil. Eu, geograficamente, não saberia nem explicar exatamente o que é o sertão. O que eu sei dizer é que o sertão é onde vive o homem sertanejo. Um espaço muito marcado pela seca, um espaço muito marcado pela vegetação do cerrado e com alguns pontos de vereda, como se diz. Rios que atravessam aquela realidade e que, de alguma maneira, são uma espécie de conforto num clima seco e árido. O que eu de fato pretendia era realmente descobrir esse lugar, olhar para o tal do sertão rosiano. Sabe-se que na literatura, o sertão que está presente no universo do Guimarães Rosa não é exatamente o sertão geográfico do Brasil. Embora haja uma correspondência direta, o autor ressignificou aquele espaço, transformando-o num espaço quase mitológico ou mítico, que corresponde ao sertão brasileiro, mas que também reflete tantas e tantas outras realidades e dimensões. E foi aí a minha grande surpresa. O projeto do qual participei propõe uma caminhada de 186 quilômetros pelo sertão rosiano, do distrito de Sagarana, no município de Arinos, até o PAC Grande Sertão Veredas, no município de Chapada Gaúcha. Uma longa jornada, bastante exaustiva, mas muito transformadora. O grande barato é que eu fui praticamente às cegas. Nunca tinha acampado, não conhecia nenhuma das pessoas que estavam ali e fui muito disposto a ser atravessado por aquela realidade. E eis que a mágica aconteceu. Não foi nada fácil, muito pelo contrário. Durante vários momentos eu precisei me questionar por que ou se eu realmente queria fazer aquilo. O mais inusitado é que boa parte do Grande Sertão Veredas está voltada à reflexão sobre a existência ou não de forças cosmogônicas, de forças espirituais, entidades, em síntese, Deus e o diabo. Mas, como todo mundo sabe, há uma imensa gradação e uma série de nuances entre aquilo que a gente imagina como sendo o bem, representado mitologicamente pela figura de Deus, e o mal, representado mitologicamente pela figura do demônio. De uma coisa na outra, há um longo percurso, uma imensa jornada. E esta foi a grande descoberta. Ao invés de me voltar para o desbravamento daquela realidade geográfica, ou mesmo aquela realidade social, o sertão me provocou a descobrir mais sobre mim mesmo. Boa parte do livro aponta para a relação entre o eu e o seu próprio sujeito, entre a pessoa e si mesma, numa busca quase que desesperada por compreender os nossos próprios demônios. Certa altura da viagem, o sol era tão forte, mas tão incidente nas nossas cabeças, que eu cheguei a ter umas aspirações, assim. Parecia até que eu tinha usado algum tipo de entorpecente que me tirava um pouco da realidade e me botava pra dentro, numa noia, numa paranoia muito intensa a respeito de escolhas, a respeito de como ou por que eu me tornei quem sou hoje. Todo mundo sabe que ao longo de uma vida, não importa a idade que você tenha, a gente vai se construindo, se percebendo, vai se envolvendo com situações, lugares, pessoas, para ser, enfim, quem a gente é. O sol do sertão me fez muito pensar a esse respeito, me fez muito pensar sobre as escolhas que eu fiz na vida para ser quem sou. E que difícil. A maior mágica do Grande Sertão Veredas é justamente apontar para este lugar, pro fato de que não se trata exatamente do demônio, o Lúcifer ou sei lá o quê, mas se trata de uma série de desencontros, de desacordos, de desentendimentos entre você e você mesmo que podem eventualmente te levar a um estado demoníaco. Mais de uma vez, Riobaldo fala que o demônio é a gente mesmo demais. E foi exatamente o que eu senti. No meio das minhas paranoias, não foi nada fácil conseguir driblar os meus próprios pensamentos para um objetivo muito simples, banal e absolutamente humano: caminhar.
atravessar um percurso que eu havia me proposto para chegar, não sabia onde e não sabia exatamente por quê. Muito me surpreenderam os momentos em que essa pressão, essa paranoia diminuía um pouco, arrefecia, a ponto de eu encontrar algum estado de paz. 3 coisas, basicamente, me fizeram talvez encontrar Deus, mas não nesse sentido religioso, mas encontrar algo que pudesse acalmar o meu coração numa situação um tanto quanto desafiadora. A primeira delas foi a água, símbolo mítico e universal, não só da figura divina, mas da própria vida. Ao cruzar com alguns daqueles rios e ter a possibilidade de mergulhar neles, parece que a vida volta a fazer sentido, ou a vida se regenera pelo curso da água, pelo toque da água, pela calma da água. Nadei no rio Urucuia, onde o narrador Riobaldo diz ter vivido os melhores momentos do seu amor pelo jagunço Reinaldo. Mas também em momentos em que o sol era tão intenso, tão forte. Encontrar a água, molhar a cabeça, era quase que como um sopro divino que regenerava todos os meus pensamentos, acalmava a minha mente e me fazia ter de novo forças talvez psicológicas, mentais, de atravessar o sertão. O segundo grande elemento que me fazia ter a sensação de paz era o entardecer. A sensação de ter vencido o dia, de ter atravessado o percurso, de ter chegado numa nova paragem, fazia com que eu me sentisse em paz e satisfeito por ter conseguido realizar uma tarefa um tanto quanto simples, quanto andar. E o terceiro e mais poderoso elemento eram as próprias pessoas. As pessoas que, como eu, se propuseram uma jornada desconhecida de desbravamento de um território inóspito, mas muito acolhedor. Ou melhor, as pessoas se faziam muito acolhedoras. Sejam os sertanejos que nós lá conhecemos e encontramos, ou sejam as pessoas muitas vezes urbanas de vários lugares do país que se cruzaram naquele espaço para se conhecerem, para trocarem experiências, para juntas desejarem um mundo um pouco mais igualitário, um pouco mais aterrado no próprio solo brasileiro e um pouco menos urbano, virtual ou sei lá o que. A viagem para o sertão me fez sentir um profundo enraizamento, não só nas coisas mais físicas, materiais, mas muito mais um enraizamento em mim mesmo. A gente passa por muitos turbilhões na vida, a gente passa por muitas dificuldades, muitos perrengues na vida. E é preciso encará-los e aceitá-los como eles são. Há certas coisas nós não seremos suficientemente competentes, há tantas outras nós sentiremos uma profunda raiva, mas é muito importante que a gente saiba olhar para os próprios limites, ter plena consciência daquilo que nos propusemos e atravessar, e fazer com que as coisas de fato aconteçam. Minha jornada pelo sertão me desafiou imensamente a dar um passo de cada vez, a enfrentar um novo passo a cada minuto, no sentido um tanto quanto objetivo e pragmático de chegar lá. Eu não sabia bem aonde, mas lá. Talvez na vida da gente a gente também não faça a menor ideia de para onde está caminhando. Só sabe que está indo e está indo. Num sentido talvez um tanto quanto negativista, nós estamos caminhando céleres para a morte. Mas eu acho que não é só isso. Talvez o grande barato seja caminhar, atravessar a jornada de uma vida para encontrarmos a nós mesmos. Ou melhor, para nos fazermos, nos construirmos, para sermos no caminho. Quanto mais a gente avança, quanto mais passos a gente dá, mais a gente se permite ser atravessado pelo tempo, pelo espaço e pelas pessoas. E mais a gente amadurece. Vários e vários momentos serão de imensa dificuldade. Várias e várias pessoas vão trazer muito mais desconforto do que alegrias. Mas tantas outras farão com que a vida de fato faça sentido. Porque afinal de contas, o sentido da vida não está lá na frente, naquilo que a gente vai vir a ser, ou naquilo que a gente poderia ser, ou mesmo naquilo que a gente sonha. O sentido da vida está no percurso, naquilo que a gente é capaz de fazer agora, na maneira como a gente é capaz de se sentir atravessado pelos outros. Tantas e tantas vezes, é claro, a gente se perde no caminho. A gente perde o próprio caminho. Quantas e quantas vezes a gente não enfia na cabeça um objetivo que às vezes não é exatamente aquilo que nós precisamos ou desejamos, ou tantas e tantas pessoas que fazem com que a gente perca um pouco o contato vertical consigo mesmo e deixe de sacar
para onde estamos indo. Talvez estejamos todos indo para lugar algum, mas sempre caminhe na certeza de que você vai chegar em algum lugar. E não tenha medo se você começar a perceber que determinadas pessoas não vão fazer parte da caminhada muito mais do que 5 ou 10 passos. Atravesse-as. Deixe-se atravessar por elas. Ouça as histórias, permita-se o envolvimento, respire fundo e simplesmente aceite quando elas partem. Simplesmente aceite quando elas têm outro rumo, porque tantas e tantas outras irão se aproximar, se descobrir e fazer com que você se sinta mais pleno, mais interessante e mais útil. Não era nada disso que eu pretendia falar quando eu resolvi contar aqui no Pastiche um pouco a caminhada do sertão. Mas agora, tendo dito essas coisas, eu acho que entendi que a minha jornada do sertão foi com aquela galera. Em dado momento, eu senti muita raiva daquilo tudo. Eu senti muita penúria por ter escolhido passar por um perrengue tão grande pra absolutamente nada. Só agora eu sou capaz de entender que eu escolhi fazer a viagem do sertão pra me atravessar, pra que as pessoas me atravessassem e descobrir tanta gente maravilhosa que fizeram com que eu ressignificasse a minha própria existência. Do jeito que sou, com as minhas completudes e defeitos, com as minhas virtudes e faltas, fui total para aquelas pessoas e permiti que elas fossem plenas e totais para mim também. Acho que eu voltei um pouco diferente do sertão. E tenho alguma certeza de que, de fato, o mais bonito de tudo é que as pessoas estão sempre mudando. Bom, por hoje é isso. Se inscreve no Pastiche. A gente tá começando a 3ª temporada, ela vai durar aí alguns meses. Não esquece de compartilhar o vídeo com seus amigos. Até a próxima. Tchau!